O segredo dos milionários. Como ganhar dinheiro rapidamente com storytelling. Se você não está ganhando dinheiro como gostaria, a culpa pode ser de um erro invisível que 99% das pessoas cometem sem perceber. Você pode ter o melhor produto do mundo, pode saber tudo sobre marketing, pode até estar seguindo todas as estratégias que ensinam por aí. Mas nada disso vai te trazer o resultado que você realmente quer se não dominar uma habilidade específica, o storytelling. E não estou falando daquele storytelling genérico que todo mundo menciona. Estou falando de uma estrutura que grandes empresas, marcas bilionárias e os melhores vendedores do mundo usam para fazer as pessoas abrirem as carteiras sem hesitar. Imagine que você pode transformar qualquer produto em algo irresistível. Imagine que você pode vender qualquer ideia, fazer qualquer pessoa te ouvir e acreditar em você, simplesmente contando uma história. Parece ficção? Pois essa é a realidade de quem entende como a mente humana funciona. O que vou te mostrar aqui é uma estrutura secreta, praticamente injusta, que é usada por filmes de Hollywood, empresas que dominam o mercado e influenciadores que faturam milhões. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, vou te revelar 5 técnicas pouco conhecidas que fazem qualquer um se tornar um mestre da persuasão e aumentar exponencialmente seus resultados financeiros. Essa não é mais uma daquelas dicas genéricas sobre contar histórias. Eu vou te mostrar técnicas reais, testadas e comprovadas, que já geraram bilhões em faturamento. Então, se você quer transformar suas vendas, aumentar sua influência e fazer dinheiro de verdade, preste atenção em cada detalhe deste vídeo. Porque se você aplicar isso, você vai ter nas mãos o toque de Midas das vendas. Este é o canal Dinheiro Decodificado. Assista este vídeo até o fim, porque ele tem o poder de transformar a sua vida. A verdade que ninguém te conta sobre ganhar dinheiro é que não basta ter um produto bom. Você pode ter a melhor solução do mundo para um problema real, mas se não souber como apresentar essa solução de forma irresistível, ninguém vai comprar. E eu não estou falando de técnicas clichês de persuasão. Estou falando de algo que já foi usado para vender obras de arte por milhões, para transformar um livro qualquer em um best-seller e até para fazer um simples objeto de $1 valer milhares. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem vender absolutamente qualquer coisa, enquanto outras parecem invisíveis no mercado? O segredo está em algo que a maioria nunca percebe. O cérebro humano não compra produtos. Ele compra histórias. Isso não é opinião, é ciência. Neurocientistas descobriram que quando ouvimos uma história envolvente, nosso cérebro libera um coquetel de neurotransmissores, criando uma conexão emocional tão forte que tomamos decisões sem perceber. E isso vale para qualquer área, negócios, persuasão, relacionamentos, qualquer coisa. Mas a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas acham que contar uma história é apenas relatar fatos. Só que o cérebro não é ativado por informações, e sim por emoções bem construídas. Deixa eu te provar isso agora. Imagine que eu te apresente 2 formas de vender um carro. Na primeira, eu digo, esse carro tem um motor 2.0 turbo, 250 cavalos e faz de 0 a 100 em 6 segundos. Ok, são boas especificações, certo? Mas agora, eu mudo a abordagem. Você já sentiu a adrenalina de pisar no acelerador e sentir o mundo se tornar borrões ao seu redor? Já imaginou entrar em uma estrada vazia à noite, abaixar os vidros e sentir o vento frio batendo no rosto enquanto o ronco do motor ecoa na sua alma? Percebe a diferença? O primeiro exemplo entrega informações. O segundo cria sensações. E são essas sensações que fazem as pessoas comprarem. Agora, presta atenção nisso. Em um experimento realizado por pesquisadores americanos, objetos comuns, como uma colher ou uma escova de cabelo, foram colocados à venda no eBay. Mas tinha um detalhe: ao invés de apenas listarem os produtos, os pesquisadores adicionaram uma pequena história emocional a cada item. O resultado? Produtos que valiam menos de $1 foram vendidos por mais de 100 vezes o preço original. Isso não aconteceu por acaso. A mente humana não diferencia uma experiência real de uma história bem contada. Quando você ativa os gatilhos certos, a pessoa sente como se já tivesse vivido aquilo, como se fosse uma verdade absoluta.
E é aí que ela compra. Os filmes mais lucrativos da história, os vídeos virais, os discursos que mudaram o mundo, todos seguem essa mesma lógica. Eles não jogam informações. Eles te fazem sentir. Agora, a pergunta é: como você pode usar isso para transformar qualquer produto, serviço ou ideia em algo absolutamente irresistível? Como você pode criar uma narrativa tão poderosa que as pessoas simplesmente não consigam dizer não para o que você está vendendo? Nos próximos capítulos, eu vou te mostrar técnicas avançadas para manipular a percepção, criar desejo imediato e transformar até a oferta mais simples em algo que as pessoas imploram para comprar. Mas antes de continuarmos, pense em algo que você gostaria de vender. Algo que, se as pessoas entendessem o verdadeiro valor, pagariam qualquer preço por ele. Agora imagina que, ao final deste vídeo, você vai saber exatamente como apresentar isso da forma mais persuasiva possível. Se isso faz sentido para você, continue comigo, porque o próximo segredo vai te fazer enxergar vendas e storytelling de uma forma que você nunca viu antes. Existe algo acontecendo agora, nesse exato momento, dentro da sua mente, e você nem percebe. Seu cérebro está sendo guiado sem que você tenha total consciência disso. A forma como você percebe valor, como decide o que é importante e até mesmo o que compra não é uma escolha tão racional quanto você imagina. E se você souber como esse mecanismo funciona, pode usá-lo a seu favor para vender qualquer coisa. Mas antes de te mostrar como isso acontece, deixa eu te contar uma história real. Em um experimento conduzido por psicólogos da Universidade de Stanford, duas equipes de voluntários receberam a mesma tarefa: convencer um grupo de pessoas a apoiar uma causa social. A primeira equipe recebeu uma lista de fatos e estatísticas impactantes. A segunda, apenas uma história simples, emocional e envolvente. O resultado foi tão chocante que os próprios pesquisadores ficaram impressionados. A equipe que usou estatísticas teve uma taxa de conversão de apenas 5%. Já a equipe que usou a história, mais de 60% das pessoas foram persuadidas. O que isso significa? Simples, a mente humana processa histórias de forma diferente do que processa dados frios. Mas por que isso acontece? Porque o cérebro não funciona como um computador. Ele não avalia informações com lógica pura. Em vez disso, ele busca padrões narrativos para dar sentido ao mundo. Se uma história ativa as partes certas do cérebro, você sente como se estivesse vivendo aquilo. E quando alguém vive algo, a resistência desaparece. Agora, pense nisso. Se você consegue contar uma história da maneira certa, você insere ideias na mente das pessoas sem que elas percebam que estão sendo influenciadas. É por isso que algumas marcas se tornam icônicas, alguns políticos se tornam imbatíveis e alguns produtos vendem como loucos, enquanto outros, mesmo sendo ótimos, são completamente ignorados. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Existe uma estrutura narrativa invisível que ativa esse mecanismo e faz qualquer história se tornar irresistível. Essa estrutura é chamada de setup e payoff. Imagine que cada boa história planta uma semente no início, esse é o setup. Depois, ela colhe o impacto emocional dessa semente, esse é o payoff. Mas o que ninguém percebe é que essa estrutura não é usada apenas no cinema ou na literatura. Ela está por trás de cada grande estratégia de vendas do mundo. Deixa eu te mostrar na prática. Você já percebeu que as campanhas mais bem-sucedidas do mercado sempre começam com um problema? Pense nos comerciais que te fazem chorar ou que te deixam inquieto. Primeiro, eles te mostram um cenário angustiante, uma criança passando fome, um idoso sozinho em casa, uma pessoa enfrentando uma grande dificuldade. Esse é o setup, onde sua mente se conecta emocionalmente àquela situação. E então, vem o payoff, a solução perfeita aparece, e de repente, a única coisa que faz sentido é tomar uma atitude. Esse mesmo princípio pode ser aplicado para vender qualquer coisa. Quer um exemplo? Um vendedor comum diria: esse tênis tem um solado antiderrapante e um sistema de amortecimento avançado. Mas um vendedor que entende setup e payoff diria: você já escorregou na rua num dia de chuva? Já sentiu aquela dor insuportável no joelho depois de correr? Esse tênis foi projetado para eliminar exatamente esses problemas. É como se cada passo fosse amortecido por nuvens.
Você percebe como, no segundo caso, a resistência desaparece? Isso acontece porque a mente já criou a dor antes mesmo de apresentar a solução. A pessoa já sentiu o problema, então a solução não precisa ser vendida, ela se torna a única saída lógica. Agora, imagina isso aplicado ao seu negócio, ao seu produto, ao seu conteúdo. Você pode fazer as pessoas chegarem à conclusão de que precisam do que você vende antes mesmo de apresentar a oferta. Nos próximos capítulos, eu vou te mostrar como construir setups impossíveis de ignorar e payoffs que fazem as pessoas sentirem que não têm escolha a não ser agir. E quando você dominar isso, não importa o que você venda, você vai ter o poder de fazer qualquer pessoa prestar atenção e desejar o que você tem a oferecer. Mas antes de continuar, quero que você pense nisso. Quantas vezes você já comprou algo porque foi emocionalmente envolvido na história por trás do produto? Agora, imagine se fosse você quem estivesse no controle dessa narrativa. Se isso te interessa, fica comigo, porque no próximo capítulo, vamos falar sobre um dos gatilhos mais poderosos da persuasão, o ritmo invisível que mantém qualquer audiência hipnotizada até o fim. A maioria das pessoas não sabe. Talvez seja o seu caso. Mas, há algo que separa os vendedores comuns dos mestres da persuasão. Algo tão sutil que passa despercebido, mas tão poderoso que pode transformar qualquer história em uma máquina de engajamento absoluto. Não importa o que você esteja vendendo, seja um produto, uma ideia ou até a sua própria imagem, se você não dominar isso, as pessoas vão ignorar o que você tem a dizer. Esse algo é o ritmo. Toda grande história, todo grande discurso, todo vídeo que prende milhões de pessoas até o final segue um padrão rítmico invisível, que guia o cérebro sem que ele perceba. E quando você entende como manipular esse ritmo, você controla completamente a atenção da audiência. Mas antes de eu te mostrar como isso funciona, deixa eu te contar uma história rápida. Steve Jobs foi um dos maiores storytellers da história dos negócios. Sempre que subia ao palco, ele hipnotizava plateias inteiras, fazia jornalistas escreverem manchetes antes mesmo do evento acabar e transformava lançamentos de produtos em espetáculos memoráveis. Mas não era só o conteúdo do que ele dizia que fazia isso acontecer. Era o ritmo da fala dele. Observe qualquer apresentação dele e você vai notar um padrão. Ele acelera quando quer gerar empolgação, desacelera quando quer criar suspense, e faz pausas cirúrgicas nos momentos certos para permitir que a mensagem tenha impacto total. Isso não acontece por acaso. Pesquisas feitas em neurociência mostram que quando uma mensagem é entregue no ritmo correto, o cérebro libera uma sequência de neurotransmissores que amplificam o engajamento. Dopamina, para gerar curiosidade. Ocitocina, para criar conexão. Endorfinas, para tornar a experiência prazerosa. Esse coquetel químico mantém as pessoas imersas, quase incapazes de desviar a atenção. E é por isso que vendedores que entendem ritmo vendem mais. Agora, como você aplica isso no seu negócio, no seu conteúdo, nas suas apresentações? Primeiro, você precisa entender a dança entre velocidade e pausa. Mensagens rápidas transmitem urgência e excitação. Quando você fala rápido ou escreve frases curtas e impactantes, você mantém o cérebro em alerta. Mas se você mantiver essa velocidade o tempo todo, a mente se acostuma e perde o impacto. E é aqui que entra o segredo, a pausa estratégica. As pausas são o que fazem a audiência sentir cada palavra. São elas que criam antecipação, que seguram o espectador à beira do assento, esperando pelo que vem a seguir. Se você já assistiu a um grande discurso ou a uma cena memorável de um filme, você percebe isso claramente. O silêncio antes da revelação. O momento de respiro antes do clímax. Isso não é por acaso, é uma técnica psicológica usada pelos melhores comunicadores do mundo. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso pode mudar completamente a forma como você se comunica. Se você quiser que suas palavras tenham impacto, experimente diminuir o ritmo nos momentos cruciais. Quando for revelar algo importante, desacelere. Deixe que a mente da audiência absorva cada sílaba. E então, quando precisar acelerar, faça isso de forma explosiva, para gerar um pico de energia e atenção. Parece simples, mas a verdade é que quase ninguém faz isso.
E tem mais. Existe um outro truque que os melhores comunicadores usam para prender a atenção até o fim, a quebra de padrão. O cérebro humano é programado para ignorar coisas previsíveis. Se algo segue um ritmo monótono, o interesse desaparece. Mas quando você quebra o padrão mudando o tom da voz, introduzindo uma nova história, criando um momento inesperado, o cérebro desperta novamente. Quer ver isso em ação? Pense nos vídeos virais, nos comerciais que você não consegue esquecer. Eles fazem isso o tempo todo. Começam de um jeito, fazem você se sentir confortável, e então... algo muda. Algo inesperado acontece, e você está de novo completamente focado. Isso não acontece por acaso. Isso é estratégia. E agora que você sabe disso, pense no seu negócio, na sua comunicação. Será que você está usando o ritmo certo para manter a atenção das pessoas? No próximo capítulo, eu vou te mostrar como isso se conecta com outro elemento crucial, o tom certo para cada situação, e como a forma como você fala pode ser a diferença entre conquistar sua audiência ou ser ignorado completamente. Se você quer aprender a dominar essa habilidade e transformar qualquer mensagem em algo impossível de ignorar, continue comigo. Porque a próxima técnica é uma das mais poderosas que existem. A maneira como você fala pode ser mais importante do que as palavras que você escolhe. E isso não é uma metáfora. Cientistas da Universidade da Califórnia descobriram que o tom da voz influencia até 38% da forma como uma mensagem é recebida. Isso significa que, antes mesmo de alguém entender racionalmente o que você está dizendo, o tom já determinou se sua mensagem será aceita ou ignorada. Mas o que torna isso ainda mais interessante é que essa regra não vale apenas para a voz falada. O tom também está presente na escrita, nos vídeos, na maneira como um produto é apresentado, na identidade de uma marca. Ele define a percepção que as pessoas têm de você, do seu negócio e até do seu valor no mercado. E a prova disso está em um dos fenômenos mais curiosos do mundo dos negócios. Por que algumas marcas conseguem cobrar preços absurdamente altos por produtos comuns, enquanto outras lutam para vender até mesmo com desconto? Simples, o tom que elas projetam cria percepção de valor. Pense na Apple. Os iPhones não são apenas celulares. O marketing da Apple nunca diz apenas nosso novo iPhone tem um processador mais rápido. O tom das apresentações deles transforma o produto em um símbolo de status, uma peça de design, uma experiência. E isso faz as pessoas pagarem preços que, racionalmente, não fariam sentido. Agora, imagine isso aplicado a vendas. Se você fala no tom errado, mesmo o melhor produto do mundo será ignorado. Mas se você usa o tom certo, você pode vender qualquer coisa. E existe um padrão que quase ninguém percebe. Os maiores influenciadores, os maiores vendedores e os comunicadores mais bem pagos do mundo sempre usam um tom que reforça autoridade, confiança e emoção. Aqui está o segredo: a voz que transmite poder não é aquela que grita. É a que faz as pessoas ouvirem. E você pode testar isso agora. Experimente dizer estas duas frases em voz alta, mas de formas diferentes. 1. Esse é o melhor método que existe. 2. Esse é o melhor método que existe. A segunda versão tem pausas, variações sutis no tom. Parece mais forte, mais definitiva. Isso acontece porque o cérebro interpreta variações no tom como sinais de importância. E aqui vai um truque usado pelos melhores comunicadores do mundo. Se você quer que algo pareça indiscutível, desacelere e abaixe o tom na frase final. Agora, vamos aplicar isso na prática. Imagine que você está vendendo um curso, um serviço ou qualquer produto. Um vendedor comum diria: esse produto tem muitos benefícios. Agora, veja como o tom muda a percepção. Esse produto tem benefícios que mudam tudo. O segundo exemplo ativa o cérebro de uma maneira diferente. Ele cria mistério, gera curiosidade, aumenta a sensação de valor. Mas tem mais. Além de ritmo e tom, existe algo ainda mais poderoso para capturar a atenção das pessoas: a voz certa para o momento certo. Você já percebeu que grandes discursos começam de um jeito e terminam de outro?
Isso não é coincidência. Isso é estratégia. O tom pode evoluir ao longo da conversa para levar a audiência a um estado emocional específico. Se você quer gerar curiosidade, a voz precisa ser convidativa. Se quer criar urgência, precisa ser acelerada. Se quer que algo pareça indiscutível, precisa ser grave e firme. E a melhor prova disso está em um experimento feito por cientistas de Harvard. Eles analisaram milhares de discursos e identificaram um padrão. Líderes que falam com tons mais graves são percebidos como mais confiáveis e influentes. Por isso, políticos, CEOs e palestrantes treinam suas vozes para criar esse efeito. Agora, pare por um segundo e pense: qual é o tom que você tem usado nas suas comunicações? Será que ele está gerando a percepção certa? Será que ele está fortalecendo ou enfraquecendo sua mensagem? Nos próximos capítulos, vamos dar um passo ainda mais profundo. Porque não basta apenas contar histórias, manter o ritmo e ajustar o tom. Existe uma forma de manipular a percepção das pessoas para que elas sintam que a sua oferta é a única escolha lógica. E no próximo capítulo, eu vou te mostrar como os maiores mestres da persuasão fazem isso, sem que ninguém perceba. Se você está pronto para dar esse salto, continue comigo. Porque a próxima técnica pode ser a diferença entre as pessoas apenas ouvirem sua mensagem ou se sentirem obrigadas a agir. Se você chegou até aqui, já percebeu que existe uma estrutura oculta por trás das histórias que vendem, dos discursos que movem multidões e dos conteúdos que viralizam. Mas nada disso adianta se, no final, as pessoas apenas ouvirem e não tomarem ação. E é aqui que entra o último segredo, o gatilho da inevitabilidade. Poucas pessoas entendem como esse mecanismo funciona, mas ele está presente em todas as estratégias de vendas mais bem-sucedidas da história. Grandes marcas, líderes influentes e os maiores estrategistas de marketing usam esse princípio para fazer com que a decisão de compra pareça não apenas lógica, mas inevitável. Mas antes de eu te mostrar como isso funciona, deixa eu te contar uma história real. Na década de 1980, a Coca-Cola e a Pepsi estavam em uma guerra brutal pelo mercado. A Pepsi começou a vencer nos testes cegos de sabor e a ganhar força. A Coca-Cola, em resposta, fez algo radical, mudou completamente sua fórmula. Lançou a New Coke, um refrigerante mais doce, pensado para superar a Pepsi nos testes. Só que algo inacreditável aconteceu, as vendas despencaram. O que deu errado? A Coca-Cola não entendeu que as pessoas não compram apenas pelo produto, mas pela história que acreditam sobre ele. O segredo não está em convencer alguém de que seu produto é melhor. O segredo está em fazer essa pessoa sentir que não pode escolher outra opção. Agora, preste atenção, porque esse é o ponto mais importante de todos. Quando você usa storytelling da forma correta, as pessoas não apenas escutam sua mensagem, elas passam a viver essa mensagem. E quando alguém vive algo, não há mais espaço para dúvidas. O cérebro age como se já tivesse tomado a decisão antes mesmo da parte racional processar a informação. É por isso que, quando um grande vendedor apresenta uma oferta, ele não diz apenas, aqui está um bom produto. Ele cria uma linha narrativa onde não comprar parece ser a pior decisão possível. E aqui está a chave para isso, o enquadramento inevitável. Se você já viu um mágico fazer um truque onde a pessoa escolhe uma carta aleatoriamente, mas no final era exatamente a carta que o mágico queria, então você já presenciou esse conceito em ação. A grande sacada é que, antes mesmo da oferta ser apresentada, a decisão já foi pré-moldada. Agora, como você pode usar isso? Simples. Em qualquer venda, antes de chegar no momento crucial da decisão, você deve construir um cenário onde existe apenas uma escolha lógica. Se você vende um curso, um produto, um serviço ou até uma ideia, antes de apresentar a oferta, você precisa destruir todas as alternativas que a pessoa poderia considerar. Olha só um exemplo prático. Um vendedor comum diria, esse treinamento vai te ensinar a ganhar dinheiro online. Mas alguém que entende enquadramento inevitável diria algo assim, no mundo de hoje, você só tem duas opções, continuar quebrando a cabeça, testando métodos que nunca funcionam, ou aprender com quem já fez isso e sabe o caminho mais rápido. Se você já tentou sozinho e não chegou onde queria,
não precisa mais cometer esse erro. Você percebe o que aconteceu? O cérebro da pessoa já foi conduzido para uma única conclusão possível. E aqui vai um segredo ainda mais profundo: as decisões que tomamos nunca são baseadas em lógica. Elas são justificadas pela lógica, mas são tomadas pela emoção. Se você já ouviu alguém dizer, eu não sei explicar, mas isso parece a escolha certa, então você viu esse efeito acontecendo. E a melhor forma de criar essa sensação de inevitabilidade é conectar sua mensagem com a identidade da pessoa. Porque quando você apresenta um produto, não é o produto que a pessoa está comprando. Ela está comprando a versão dela mesma que aquele produto representa. Se você vende um curso sobre negócios, não está vendendo apenas conhecimento. Você está vendendo a identidade de alguém que tem controle financeiro e liberdade. Se vende um carro esportivo, não está vendendo apenas potência e velocidade. Você está vendendo a sensação de poder e exclusividade que aquele carro traz. Se vende um livro, não está vendendo apenas páginas com palavras. Você está vendendo a transformação que aquela leitura promete. Então, agora pense, qual é a identidade que sua oferta ativa na mente do seu cliente? Nos bastidores dos maiores lançamentos da história, tudo é projetado para que as pessoas se sintam compelidas a agir. E quando você domina essa habilidade, não importa o que você esteja vendendo, as pessoas vão querer comprar. Agora, você pode continuar consumindo conteúdo sobre storytelling, sobre vendas, sobre marketing. Ou pode pegar tudo o que aprendeu aqui e começar a usar isso para transformar sua forma de vender. Se você entendeu o poder do que revelei nesse vídeo, você já percebeu que essas técnicas não são apenas truques. Elas são a base de toda a persuasão que realmente funciona. E agora, a escolha está com você. Mas lembre-se, a história que você conta define o que você vende. E a história que você vende define o quanto você ganha. Agora você já sabe a verdade que poucos conhecem. Storytelling não é um detalhe. É a base de tudo que vende, convence e conquista. Você viu como o ritmo certo hipnotiza a audiência, como o tom transforma palavras em autoridade e como as histórias bem contadas liberam neurotransmissores que fazem qualquer pessoa se conectar emocionalmente com o que você diz. Mas aqui está a questão: saber dessas técnicas é apenas o primeiro passo. O que realmente separa aqueles que falam e são ignorados daqueles que falam e fazem as pessoas tomarem ação é a prática guiada pelos princípios certos. E aqui está o que ninguém te conta: os maiores comunicadores do mundo não chegaram onde estão apenas observando. Eles estudaram, treinaram e aplicaram métodos testados e comprovados. Se você realmente quer dominar essa habilidade e ter o mesmo poder de persuasão de líderes como Steve Jobs, Churchill e outras lendas da comunicação, você precisa de uma referência sólida, um caminho já trilhado por quem alcançou os resultados que você deseja. E é por isso que o próximo passo lógico para você agora é mergulhar mais fundo no mundo do storytelling real. Existe um livro que já transformou a maneira como milhares de pessoas contam histórias. Ele reúne tudo o que eu compartilhei aqui e vai além, trazendo segredos dos maiores mestres da comunicação da história. O nome desse livro é Storytelling. Aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança, de Carmine Gallo. Esse livro mostra como os maiores influenciadores do mundo estruturam suas mensagens para capturar, persuadir e transformar completamente a forma como as pessoas reagem ao que ouvem. Você vai dominar as mesmas técnicas que Steve Jobs usava para fazer o mundo parar e ouvir cada palavra que ele tinha para dizer. Você será capaz de transformar qualquer mensagem em algo impossível de ignorar. Isso não é um domingo. Isso é um método. Um método para impactar vidas e gerar resultados surpreendentes. E a grande diferença entre quem tenta aprender storytelling sozinho e quem realmente domina essa arte é seguir um sistema testado e comprovado. Agora pense comigo: se os maiores nomes da comunicação precisaram aprender isso, por que você não precisaria? Se você realmente quer sair do nível da informação e partir para a execução eficiente, esse livro é o caminho natural. Porque tudo o que você aprendeu aqui vai fazer ainda mais sentido quando você tiver acesso às técnicas avançadas que ele ensina. E mais do que isso,
Se você quer fazer do storytelling sua arma mais poderosa para vender mais, impactar pessoas e crescer exponencialmente, você precisa beber direto da fonte dos melhores do mundo. Agora, a decisão está em suas mãos. Você pode sair deste vídeo com mais conhecimento, mas sem aplicar nada, e continuar enfrentando as mesmas dificuldades. Ou pode dar um passo à frente, pegar este livro agora e começar a construir sua comunicação no mesmo nível das maiores mentes da história. E aqui vai uma dica para maximizar seu aprendizado: não apenas leia o livro. Aplique cada conceito imediatamente. Faça anotações, pratique contar histórias, observe como os mestres fazem e modele suas estratégias. A diferença entre um comunicador comum e um que domina o storytelling é a prática focada. Se você quer dominar a arte de contar histórias e levar seu jogo de vendas para um nível que poucas pessoas alcançam, esse é o próximo passo mais inteligente. Mas aqui está o detalhe: as pessoas que se destacam são aquelas que agem rápido. Se você chegou até aqui, já sabe o poder dessa habilidade. Agora é hora de fazer algo a respeito. Pegue o livro agora mesmo e comece essa transformação. Porque quem domina o storytelling, domina o mercado. Obrigado por assistir. Me deixe saber o que achou deste conteúdo nos comentários. E se não gostou, basta dar um dislike. Fique comigo para continuar a aprender mais sobre como decodificar o dinheiro. Basta clicar em um dos 2 vídeos que estão aparecendo agora. Te vejo lá dentro.